Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play ou ao meu canal Bruno Farias, dependendo de onde você estiver assistindo. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre as 4 forças fundamentais da natureza, hoje nós vamos falar sobre a força nuclear forte ou simplesmente força forte. Para mim, essa é uma das forças mais fascinantes que a gente tem no nosso universo. Venham comigo e aprendam um pouco sobre a força nuclear forte. Bem, a gente já viu nos vídeos anteriores a introdução do que são as 4 forças fundamentais da natureza. A gente já falou sobre a força gravitacional, sobre a força eletromagnética e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força forte. Qual é o agente mediador da força forte, né? Aquele que faz com que ela exista, com que ela aconteça. Assim como o fóton, que a gente já viu, ele é o mediador da força eletromagnética, o gluon é o mediador da força forte. E ela tem uma magnitude, uma intensidade, né, quando comparada, por exemplo, com a força gravitacional, que seria como se fosse 10, né, 10 elevado a 1, que é 10, ela tem uma magnitude de 10 elevado a 41, ou seja, é 10 elevado a 41 vezes mais forte do que a força gravitacional. Tá? Ou seja, de longe ela é a força que tem a maior intensidade no universo. Porém, o comportamento dela, ela só tem o raio de atuação dela é muito, 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 muito pequeno. Enquanto a força gravitacional e a força eletromagnética, elas têm uma amplitude, né, o campo gravitacional, o campo da força eletromagnética, ele praticamente atinge o infinito, né? Ele pode ser sentido a bilhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz de distância. A força forte não. Ela se limita a um raio muito pequeno. Esse valor aí de 1,4 vezes 10 elevado a menos 15 metros, que nada mais é do que mais ou menos o diâmetro de um núcleo atômico. Tá legal? Então, como eu já falei, né, como o próprio nome diz, ela é a força mais forte já conhecida. Não é à toa que ela se chama força nuclear forte ou simplesmente força forte. Tá? Ela é 137 vezes mais forte que a força eletromagnética. Ela é 1 trilhão de vezes mais forte do que a força fraca, que a gente ainda vai estudar. E ela é esse número aí, 10, não tem nem como falar, seguidos aí de 39 zeros, né? 10 seguidos de 39 zeros, vezes mais forte que a força gravitacional, tá? E, como eu já expliquei, o seu campo de atuação é muito pequeno, é minúsculo, da ordem aí do tamanho do diâmetro do átomo. Ou seja, fora disso, ela já perde completamente a sua capacidade, né? Ela já não tem mais intensidade para atuar. Antes da gente começar a estudar a força forte, é imprescindível a gente entender um pouquinho sobre a estrutura do átomo, tá? Então aí eu coloco um átomo, vocês estão vendo no centro aí uma porção de amontoadinhos verde e azul, e ao redor dele essas bolinhas vermelhas aí, tá? Esse amontoadinho de bolinhas verde e azul nada mais são do que o quê? Nada mais é do que o núcleo, composto por prótons e nêutrons. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E essas bolinhas vermelhas são o elétron, tá legal? Só vocês terem uma ideia de tamanho, tá? Se a gente pegar um milímetro, tá? E colocar 10 milhões de átomos um ao lado do outro, a gente vai ocupar o espaço de 1 milímetro, vai ocupar o espaço de 1 milímetro, tá? Ou seja, o átomo, ele é muito, 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 muito pequeno, tá? E o núcleo de um átomo, ele tem um diâmetro da ordem de 10 elevado a menos 15 metros, enquanto o seu tamanho total, ou seja, o tamanho do todo átomo, incluindo a última camada da órbita do último elétron, isso também pode variar dependendo do elemento químico, porque tem elemento químico que tem 1 elétron, tem elemento químico que tem 110 elétrons, né? E quanto mais elétrons tem, maior é o diâmetro total do átomo, né?
Então, nesse caso, o núcleo ele tem da ordem aí de 10 elevado a menos 15 metros e, o diâmetro total do átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Tá legal? Isso equivale, como vocês estão vendo aí, né, o diâmetro do núcleo ele equivale a 0,0000001 metro, né? E o diâmetro do átomo ele é um pouco maior, né? Ele é 0,000000001 metro, tá? O que isso significa, tá, gente? Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons da última camada eles estariam a mais ou menos a 3 km de distância. Se a gente colocasse o átomo nessa escala. Ou seja, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, o elétron da última camada, ou seja, o diâmetro total, né, do átomo, né, sendo o núcleo essa bola de tênis, o último elétron estaria a 3 km de distância. Isso significa que o núcleo do átomo é cerca de 100.000 vezes menor do que o diâmetro total do átomo. Seguindo adiante, a gente vai começar agora a detalhar as partículas que posso chamar assim, partículas fundamentais que compõem o átomo e que todo mundo estudou aí, né? Prótons, nêutrons e elétrons. E aí representados por o próton pela essa bolinha verde, o nêutron pela bolinha azul e o elétron pela bolinha vermelha, tá? Todas essas partículas, elas têm essas três propriedades aí, carga, massa e diâmetro, tá? Quando a gente olha para o próton, a carga dele é uma carga positiva, né? Os físicos resolveram convencionar o próton como sendo uma carga positiva. E ela equivale a a carga dela equivale a 1 eletronvolt, que equivale a 1,61 vezes 10 elevado a menos 19 em coulombs. Então essa é a carga de um próton, tá? O nêutron, como o próprio nome diz, ele é neutro, ele não tem carga nem positiva nem negativa. Já o elétron, ele tem a mesma carga que o próton, porém uma carga negativa. Assim como os físicos convencionaram a carga do próton como positiva, também foi convencionado que a carga do elétron ela é negativa, né? E aí a gente viu lá na força eletromagnética que cargas de mesmo sinal, o que acontece com cargas de mesmo sinal? Elas se repelem. Então, uma carga positiva junto a uma outra carga positiva vai se repelir. Uma carga negativa junto com uma outra carga negativa também vai se repelir. Já cargas de sinais opostos, elas se atraem, certo? Falando da massa, o próton e o nêutron, eles têm praticamente aí a mesma massa, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. É muito, 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 muito pequeno, né? Não poderia ser diferente, até porque eles são partículas muito, 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 muito pequenas, como a gente já viu anteriormente, né? Só um detalhe aqui é que o nêutron ele não tem exatamente a mesma massa que o próton, tá? Mas dentro desse universo minúsculo é tão pouca a diferença que não faz sentido dizer que o nêutron ele tem uma massa maior do que o próton. É muito, muito pouco. Para efeito de estudo, né, pro dia a dia da ciência, é considerado que eles têm a mesma massa, tá? Já o elétron não. O elétron ele tem uma massa cerca de 1833 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. É o que vocês estão vendo aí, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, certo? Já o diâmetro do próton, ele é igual ao diâmetro do nêutron, ou seja, as partículas próton e nêutron elas são do mesmo tamanho, e tem esse diâmetro aí, 1,68 vezes 10 elevado a menos 15 metros, tá? E o elétron? A gente não sabe, né? Inclusive existe hoje, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, uma crença, né, que já está até provada, né, que o elétron, ele ora se comporta como uma partícula,
ora ele se comporta como uma onda. Seria a mesma coisa que dizer que ora ele pode ser uma bolinha de tênis, uma outra hora ele pode se comportar como uma onda, por exemplo, como uma onda de som, como a propagação de onda, né? A onda de som, as marolinhas na água, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso muito superficialmente lá na frente, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, um átomo de hidrogênio, que é o deutério, tá? Que tem ali no núcleo um próton e um nêutron, representado por essa bolinha verde e azul, o elétron ele fica na eletrosfera, né, que é essa bolinha vermelha. Ele fica girando em torno do núcleo. Na verdade, esse é um modelo antigo de átomo, né? O modelo de Rutherford, né? Que falava que o elétron ele gira em torno do núcleo. Não é bem assim. Como ele pode se comportar ora como onda, ora como partícula, né? Se ele é uma onda, ele não vai girar em torno do núcleo. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso nesse vídeo não, tá legal? O importante entender aqui é que, como ele tem um próton e um nêutron, tá? Para saber qual é a massa do átomo, eu vou somar quantidade de próton com quantidade de nêutrons. Então ele tem 2 unidades de massa atômica. Quanto é que é a massa de um próton e de um nêutron? Não é a mesma lá, que a gente viu? Olha lá, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Então o que acontece? Um átomo de hidrogênio, ele tem uma massa de 2 vezes a unidade de massa atômica, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, ou seja, 3,34 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Ah, Bruno, e o elétron não entra nessa conta? Assim, a massa do elétron é muito pequena. Vocês estão vendo lá que é da ordem de 10 elevado a menos 31 menos 10 elevado a menos 27. Ou seja, ele é da ordem aí de 10.000 vezes menor, né, do que a massa, perdão, 1.833 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então é desprezível, não entra nessa conta. Então quando a gente quer saber qual é a massa de um átomo, basta somar o número de prótons com o número de nêutrons e multiplicar pela unidade de massa atômica, certo? E aí a gente vai falar agora também sobre o átomo de hélio. O átomo de hélio ele é um pouco mais complexo. Ele já tem 2 elétrons e tem no núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a unidade de massa atômica dele é 4, ele tem 4 unidades de massa atômica. Vou multiplicar isso pela uma unidade de massa atômica, que é 1,67 vezes 10 a menos 27. E aí a gente vai descobrir que a massa do átomo de hélio é 6,68 vezes 10 elevado a menos 27. Ou seja, tanto o hidrogênio, o deutério, quanto o hélio são muito, muito leves. E até o átomo mais massivo de todos, átomos com 100 prótons, 120 nêutrons, né? Mesmo assim, eles continuam sendo muito, 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 muito leves, né, para os nossos padrões. E aí, nessa animação, eu pego o átomo de hidrogênio, né, que é o deutério aí à esquerda, tá? E coloco ele, o elétron, né, o elétron que ele tem, o único elétron que ele tem, girando em torno do núcleo, que é composto por um próton e um nêutron. Mesma coisa o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo e 2 átomos em sua eletrosfera. Então, nesse modelo, o modelo do elétron como partícula, ele giraria em torno do núcleo, né? Mas lembre-se que eu falei, o elétron, ele ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Então, esse modelo que seria mais ou menos a mesma coisa que um modelo de sistema planetário, né, com os planetas girando em torno do Sol, em torno de suas estrelas, né, ele não é bem aplicável para quando a gente quer analisar, estudar o comportamento de um átomo. Uma outra coisa legal e interessante para a gente detalhar sobre a estrutura atômica é sobre o raio do núcleo atômico, tá? Então eu vou colocar aqui um átomo de oxigênio que tem 8 elétrons, 8 prótons e 8 nêutrons. A gente aprendeu que a massa dele é o quê?
é a soma de número de prótons com o número de nêutrons, ou seja, 16 unidades de massa atômica. Os elétrons eles não entram na conta da massa. Por quê? Porque eles são muito leves. Eles são 1833 vezes mais leves que um próton ou que um nêutron, então não interfere. Então, um átomo de hidrogênio, de oxigênio, com essa quantidade aí, né, de elétrons, prótons e nêutrons, ele tem 16 unidades de massa atômica. Vamos colocar aqui um outro átomo, um átomo de enxofre, e aí me perdoem os químicos, né, porque eu coloquei os elétrons de uma forma que não é essa que está aí, mesmo sendo o elétron se comportando como partícula, não é assim que ele se comporta numa eletrosfera, tá? Tem que se fazer toda a distribuição lá de Linus Pauling, camadas, KLMNO, enfim, não é o objetivo aqui desse curso, desse vídeo, né? Então peço perdão aí, equivocadamente foi um erro forçado, mas vamos supor que seja, vamos imaginar que seja esse o desenho aí da eletrosfera de um átomo de enxofre, que tem 16 elétrons, 16 prótons e 16 nêutrons. Ou seja, ele tem 32 unidades de massa atômica. A gente sabe que o raio do núcleo de qualquer átomo, independente da quantidade de prótons, nêutrons que ele tenha, é dado por essa relação aí. Esse R é o raio do núcleo, o R0 é uma constante, tá? Que vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 metros, e o A é o número de massa atômica do átomo, elevado a 1/3, tá? Elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica. Então vamos calcular quanto vale o raio do átomo de oxigênio, tá? Eu só jogar a equação ali, R igual a R0 vezes A elevado a 1/3. Eu vou ter que o raio do átomo de oxigênio é o R0, que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, vezes o A, que são 16 unidades de massa atômica, elevado a 1/3, ou seja, a raiz cúbica de 16. Jogando isso na calculadora, a gente vai descobrir que o raio do átomo o raio do núcleo do átomo de oxigênio vale 3,0 vezes 10 elevado a menos 15 metros, tá? Muito, muito pequeno. Faz a mesma coisa para o enxofre. O R vai ser igual ao R0, que é a constante que já foi dada, de 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, vezes a massa atômica do enxofre, que são 32 unidades de massa atômica, elevado a 1/3. E aí a gente vai descobrir que o raio do núcleo do átomo de enxofre equivale 3,8 vezes 10 elevado a menos 15. Tá? Só um detalhe aqui importante, ressaltar que a gente não pode chegar e dizer assim, olha, se o enxofre tem o dobro do número de prótons e o dobro do número de nêutrons do que o átomo de oxigênio, então o núcleo dele teria o dobro do diâmetro. Não, não é assim que funciona, tá? O diâmetro dele ele é proporcional à raiz, ele é crescente, né, com o aumento da massa, mas crescente não com uma proporção linear, mas sim com uma proporção de raiz cúbica. Tá legal? O que vocês estão vendo aí? A elevado a 1/3. Então eu não poderia chegar e dizer que, por exemplo, já que o átomo de oxigênio tem um raio de 3 vezes 10 a menos 15, o átomo de oxigênio tem um raio nuclear, raio do seu núcleo de 3 vezes 10 elevado a menos 15, o raio do núcleo do átomo de enxofre teria o dobro, 6 vezes 10 a menos 15. Não, não é. É 3,8 vezes 10 a menos 15, justamente porque a proporção é raiz cúbica. E aí vamos falar agora um pouquinho sobre a densidade do núcleo atômico. E aí vocês vão ver um negócio muito legal e sensacional. Por isso que o mundo nuclear, o mundo atômico, o mundo quântico é extremamente fascinante. Então a gente vai pegar o mesmo exemplo do átomo de oxigênio, só para ilustração que vocês estão vendo aí, né? As bolinhas verde e azul ali no núcleo são os prótons e o nêutron, bem condensadas, uma muito colada na outra, e os elétrons mais livres, né? Mais soltos, né? Não tão assim, tão colados um no outro, tão bem afastados, né? E a gente já viu que o raio do núcleo é dado por essa expressão, R0 vezes A elevado a 1/3, né?
E qual é a equação que define a densidade? É massa sobre volume, tá? E a gente sabe que o núcleo ele tem uma forma de esfera. E a gente também sabe que o volume da esfera é dado por quê? 4π raio elevado ao cubo divididos por 3, tá certo? Então eu vou substituir essas informações na equação da densidade, tá? Para a gente começar a descobrir quanto é que vale a densidade de um átomo. Então, densidade é massa. Quem é a massa? Né? A massa é o A, isso é dado em unidade de massa atômica, vezes a massa de um elemento deles, que é a unidade de massa atômica, ou seja, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá certo? Esse A é a unidade de massa atômica. Então, por exemplo, como a gente já tinha visto anteriormente, a unidade, o A do átomo de oxigênio, por exemplo, ele é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? 8 prótons, 8 nêutrons, daria aí 16, né? Então, esse A, no caso aqui, seria 16, só para dar por exemplo, tá? Então, voltando aqui, a densidade é A vezes a unidade de massa atômica, que é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, certo? Divididos pelo volume, né, do núcleo, 4π R ao cubo, divididos por 3. Tá? Vou repetir o numerador da fração. No denominador, o R elevado ao cubo é o quê? É o R que foi dado lá, né? Que é o quê? O R0 vezes o A elevado a 1/3, certo? Então, vou jogar essa equação lá para cima agora, tá? E vamos olhar, analisar a mesma equação, né? Vamos agora analisar essa parte que está em vermelho aí que eu destaquei. Quando eu elevo R0 vezes A elevado a 1/3, elevo tudo isso ao cubo, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com R0 elevado ao cubo, e quanto é que é a raiz cúbica de um número elevado ao cubo? É 1, né? Elas se anulam. Então, é simplesmente A. Tenho A em cima, A embaixo, eu corto, vou reduzir e vou ficar com o quê? 3, tá? Aí já estou invertendo lá embaixo no denominador, né? É 4π R0 elevado ao cubo e dividido por 3. Eu já estou jogando 3 lá para cima. Isso é regra de álgebra, tá, gente? Regra matemática. Então, é 3 vezes 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, divididos por 4π R0 ao cubo. E agora eu vou jogar, eu tenho todos esses dados já, tá? Eu vou jogar esses resultados. Só um ponto antes de eu seguir, é importante vocês perceberem que o quê? Que essa equação, vocês estão vendo aí, ela não tem nenhuma variável, é tudo constante. Quais são as constantes? É o R0, que é constante, é o número da massa atômica, que é constante, que é 1,67 vezes 10 a menos 27, o próprio π é uma constante, 3,14 e por aí vai, tá? Então, o que vocês podem concluir com isso? Que a densidade do núcleo, ela independe do número de prótons, independe da massa atômica, né? Ela independe do número de nêutrons, ela sempre vai ser a mesma. Então, a densidade de um átomo de hidrogênio, de um núcleo de um átomo de hidrogênio, vai ser a mesma densidade de um núcleo de um átomo de ouro, que tem, não me lembro de cabeça, mas tem muito mais prótons e nêutrons no núcleo do que o átomo de hidrogênio. Tá? Mesma coisa, o átomo de hidrogênio que tem lá um próton e um nêutron no núcleo, vai ter a mesma densidade que um átomo de oxigênio, que vocês estão vendo aí na tela, que tem 8 prótons e 8 nêutrons. Por quê? Simplesmente por causa disso que vocês estão vendo aí. A densidade, ela independe, a densidade do núcleo atômico independe da quantidade de prótons e de nêutrons no núcleo, tá certo? Então, vamos jogar os dados agora sim, né? Vamos jogar os dados na equação. Então, ficaria 3 vezes 1,67 vezes 10 a menos 27, 4 dividido por 4 vezes π, vezes o R0, que é a constante, que já foi dado, né? 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, isso elevado à terceira potência, ao cubo, tá? Desenvolvendo isso, jogando isso numa calculadora ou no Excel, chegamos à conclusão que a densidade de qualquer núcleo atômico, independente do átomo, é 2,3 vezes 10 elevado a 17 quilos por metro cúbico, tá?
A gente não gosta muito, embora quilo por metro cúbico seja a medida do sistema internacional, né, a gente não gosta muito de trabalhar com essa unidade. A gente prefere trabalhar com grama por centímetro cúbico. Então, para passar de quilo por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, a gente simplesmente divide por 1000. Então, a densidade do núcleo atômico equivale a 2,3 vezes 10 elevado a 14 gramas por centímetro cúbico. E aí agora eu vou fazer umas comparações aqui entre a densidade do núcleo, né, de um átomo, porque esse número é grande, tá, gente? 2,3 vezes 10 elevado a 14 gramas por metro cúbico é uma densidade muito, muito grande. Apesar do átomo ser muito, 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 muito pequeno, a densidade dele é muito, muito, muito... A densidade do núcleo, no caso, né? A densidade do núcleo é muito, 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 muito grande, tá? Então, vou pegar, por exemplo, a Terra. A Terra ela tem uma densidade média aí de 5,51 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se eu pegar a densidade do núcleo atômico, 2,3 vezes 10 a 14, que é a maior, né, do que a densidade da Terra, e dividir pela densidade da Terra, eu vou descobrir que o quê? Que o núcleo do átomo ele é 4,2 vezes 10 elevado a 13 vezes mais denso do que a Terra, né? Ou seja, o núcleo atômico é 42 trilhões de vezes mais denso do que o planeta Terra. Tá? Se eu fizer essas mesmas contas para o Sol, para o núcleo do Sol, perdão, tá? Porque o Sol ele são várias camadas que tem nele. A parte mais densa é o seu núcleo, né? Depois do núcleo vem diversas outras camadas intermediárias, né? Até chegar a heliosfera, que é muito menos densa. Mas o núcleo do Sol ele é a parte mais densa do Sol, ou de uma estrela. O núcleo de uma estrela é a parte mais densa de uma estrela. E a densidade do núcleo do nosso Sol são 150 gramas por centímetro cúbico, certo? Fazendo as contas aí, mesmo que a gente fez para o caso da Terra, a gente vai chegar à conclusão que o núcleo do átomo é 1,5 trilhões de vezes mais denso que o núcleo do Sol, tá certo? E quando a gente compara com uma estrela de nêutrons, eu não vou explicar aqui o que é uma estrela de nêutrons, mas acredito para vocês que é uma estrela muito pequena, mas muito menor que o Sol, com uma massa muito, muito maior que o Sol. Ou seja, quando eu faço isso, né, eu tenho uma estrela hiper, ultra densa. Tá? É a mesma coisa que pegar a nossa estrela, o Sol, e comprimir toda a massa dela, né, num diâmetro ali da ordem de... eu não me lembro de cabeça, né, mas algo em torno aí de 0,4 diâmetros do Sol. Imagina pegar todo o Sol e comprimir. Você vai criar uma estrela muito densa. Essa estrela muito densa é uma estrela de nêutrons. Tá legal? E uma estrela de nêutrons ela tem em média uma densidade 5,9 vezes 10 elevado a 14 gramas por centímetro cúbico. Tá? É um dos corpos celestes mais densos que nós conhecemos, né? Tirando o buraco negro. Tá? Aí, nesse caso, uma estrela de nêutrons, o núcleo do átomo, ele é menos denso do que uma estrela de nêutrons. Tá? Ele é só a estrela de nêutrons é só 2,6 vezes mais densa do que o núcleo de um átomo. Então, com esses três comparativos, a gente percebe que o núcleo do átomo é muito, 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 muito denso. Tá? Muito, muito denso. Mesmo um dos corpos celestes que tem a maior densidade já identificada no universo, que é a estrela de nêutrons, né? Ainda assim, ela é só 2,6 vezes, em média, né? Vamos arredondar isso para 2,5 vezes, mais densa do que um núcleo atômico. Certo, gente? Alguma dúvida? Seguindo adiante, vamos agora começar a entender um pouco mais sobre a estrutura atômica para a gente chegar na força forte. Calma que está chegando lá, tá? Então, antes da década de 1970, os físicos eles não tinham certeza de como o núcleo atômico ficava unido. E uma nova física era necessária para explicar esse fenômeno, tá? E por que isso? Como vocês podem ver, né, nessa animação, a gente tem aí
um átomo de hidrogênio, que é o deutério lá que eu citei lá no início do exemplo. Tá? Então, um átomo de hidrogênio, ele tem no seu núcleo um próton e um nêutron. O próton, ele tem uma carga positiva. O nêutron tem uma carga neutra, nula. Então, se tem uma carga positiva, uma carga nula, há uma estabilidade desse núcleo. Tá? Ele não vai estar sujeito à força eletromagnética tentando separar o próton do nêutron, porque o nêutron não tem carga. Tá? Agora, quando a gente olha, por exemplo, o átomo de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, o que acontece? Cada próton desse daí, ele tem uma carga positiva, né? E positivo com positivo, o que faz? Isso que vocês estão vendo, eles se afastam, né? Eles se repelem, certo? A mesma coisa vale, por exemplo, para qualquer outro átomo, acima do átomo de hidrogênio, inclusive, né? Um átomo de carbono, por exemplo, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, né? Imagina, 6 prótons ali, um do lado do outro, né? Bem próximos um ao outro. Lembrando que o quê? Que a força eletromagnética ela tem um alcance infinito. Lembra disso, né? Então, por mais distante que um próton esteja do outro, ali, mesmo numa distância assim, mínima, que é o núcleo do átomo, o tamanho mínimo do núcleo do átomo, a força eletromagnética ela tem um alcance infinito, tá? Então, os prótons, eles iriam se separar, literalmente separar. Ou seja, não haveria átomos no universo. Se não houvesse uma força para contrabalançar, né, essa repulsão eletromagnética das cargas positivas de prótons no núcleo do átomo, não se teria átomo, porque senão não se teria núcleo. O universo seria completamente diferente do qual a gente está acostumado a viver, né? Então, para justificar essa estabilidade do átomo, no caso, né, mesmo tendo essa repulsão eletromagnética provocada pelas cargas positivas do próton, os átomos existem. Existem porque os prótons estão unidos aos prótons e aos nêutrons no núcleo, eles não se repelem, né? Mesmo com todo o poder da força eletromagnética. Então, os físicos passaram a entender, existe uma força mais atrativa, né? Muito mais atrativa do que a força repulsiva do eletromagnetismo, né? Da força eletromagnética. Isso foi postulado para explicar como o núcleo atômico, né? Como o núcleo de um átomo se mantém estável, apesar de toda essa repulsão mútua, né? A repulsão eletromagnética mútua entre os prótons de um núcleo. E aí o que aconteceu? Essa força hipotética, ela teorizada, né, para manter a estabilidade do núcleo atômico, foi chamada de força forte. Lembrando que essa força, né, a força forte, ela tem um limite de atuação muito curto. Ela é um pouco maior, até o limite dela é um pouco mais do que o raio do núcleo de um átomo, né? Além dessa distância do raio de um núcleo de um átomo, ela vai perder consideravelmente sua intensidade, né? A gente já falou sobre isso, tornando-se quase nula depois do raio do tamanho do raio do núcleo do átomo. E isso também é muito importante de se observar, pois imagine a gente, caso ela tivesse um raio de atuação extenso, né, bem grande, como no caso da força gravitacional, que é a raio de atuação infinita, a força eletromagnética, que é um raio de atuação infinita, né, essa força, né, ela seria capaz de atrair cada vez mais e mais prótons, né, gerando um supernúcleo, um superátomo, né, supermoléculas e por aí vai, cada vez maiores e maiores, e mais uma vez o universo também ele seria completamente diferente, tá? Então, a inteligência divina que criou tudo isso, né, não é à toa que Deus é a inteligência suprema e máxima, né, ele criou ali uma força, né, que é mais forte do que a força eletromagnética, a gente já viu, né, não é à toa, por isso que a força forte se chama força forte, ele é mais forte que a força eletromagnética, e além de ser mais forte que a força eletromagnética, ele tem um raio de atuação muito pequeno. Porque se ele tem um raio maior, ele começa a atrair cada vez mais prótons, essa força forte, e aí teria um núcleo aí com bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, septilhões de prótons. Imagina, né? Que seria, certo?
E aí, para a gente começar a entender também um pouquinho mais a fundo a própria força forte e a estrutura do átomo, a gente tem que entrar um pouquinho no detalhe aqui do modelo padrão da física de partículas, tá? E aí, por enquanto, vamos nos concentrar nesses roxos aí, lilás, que são os quarks, tá? Existem 6 tipos de quarks: o quark up, o quark down, o quark charm, o quark strange, o quark top e o quark bottom, tá? O elétron, ele é um lepton, que vocês estão vendo aí, que são esses verdinhos aí embaixo, tá? Os leptons são todos esses aí. O elétron, o neutrino do elétron, o muon, tal, o neutrino do muon e o neutrino do tal, tá? E no vermelhinho ali do lado, vocês estão vendo ali os bósons de calibre, que nada mais são que o quê? Que os agentes mediador das forças elementares da natureza. Então lembra que o fóton é o agente mediador da força eletromagnética? Então está ele ali no vermelhinho, né? O glue, eu não falei lá no começo, que ele é o agente mediador da força forte, que a gente está estudando aqui, está ali no comecinho. E a gente vai ver depois no próximo vídeo que o agente mediador da força fraca, eles são os bósons W e os bósons Z. Ah, mas não está aparecendo aí o agente mediador da força gravitacional que você falou que é o graviton. Não está aparecendo porque até hoje a gente não descobriu esse agente mediador. A gente nunca descobriu. O graviton, na verdade, ele é teorizado. Ele não foi comprovado ainda a existência dele, mas tudo leva a crer que ele existe. Então, por isso que ele, por enquanto, não aparece aí. Mas aqui o mais importante nesse slide é vocês entenderem, dentro do modelo padrão de física de partículas, essa parte roxa aí que eu destaquei, que são os quarks, tá? Seguindo, a gente vai ver agora aqui, por exemplo, um núcleo de um átomo lá, com os seus prótons, que são os verdinhos, né? E os nêutrons, que são o azulzinho, tá? O próton, ele não é a menor partícula que existe, né? Antigamente acreditava-se que o próton era indivisível, tanto o próton quanto o núcleo, não tinha mais nada que formasse, então ele seria uma partícula elementar, mas não é isso que acontece. A gente hoje já sabe que um próton é formado por 3 quarks, tá? Ele é formado por 2 quarks ups e 1 quark down, como vocês estão vendo aí na figura. Mesma coisa os nêutrons, eles também não são partículas fundamentais, elementares, eles são formados por partículas menores que eles ainda. E eles são o quê? São também quarks. Os nêutrons também são formados por 3 quarks, só que são 2 quarks down e 1 quark up. Como vocês podem ver, né, aí, né, nessa figura que vocês estão vendo agora na tela aí, tá legal? Agora eu vou dar um zoom aí na parte dos quarks. Não vamos falar sobre o quark charm, o quark strange, o quark top e o quark bottom. Vamos só falar nos quarks up, que é o U, né? E o quark down, que é a letra D, certo? Vamos reparar aqui, nesse slide, tá? Que esses quark up e quark down são os que formam os prótons e os nêutrons, como a gente já viu, né? Então, um próton, só recordando, ele é formado por 3 quarks, né? Sendo 2 quarks ups e 1 quark down, e o nêutron é formado também por 3 quarks, sendo 2 quarks down e 1 quark up. Repara que o quark up, ele tem uma carga de 2/3 da carga elementar, tá? E o quark down, ele tem menos 1/3 da carga elementar, né? Que é aquela carga que a gente viu lá no começo desse vídeo, né? Eu vou colocar aqui de novo, que são essas cargas que vocês estão vendo aí, essa carga elementar de 1,61 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá legal? Então, como vocês estão vendo aí, repetindo, o quark up, ele tem uma carga de 2/3 dessa carga elementar, e o quark up menos 1/3 dessa carga elementar, tá? Vamos colocar aqui os prótons e os nêutrons com seus respectivos elementos, né? O próton com 2 quarks up e 1 quark down. Então, tá aí, ó, 2 quarks up e 1 quark down. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e multiplicar a quantidade de quarks up e down pela sua carga. Então, eu sei que se são 2 quarks up, né, cada quark up tem 2/3 de carga elementar, então é 2 vezes 2/3, mais 1
né? Quark, que é do quark down. Qual é a carga do quark down? Menos 1/3. Tá? Resolvendo isso, eu vou ficar com 4/3 menos 1/3, é 3/3, que é igual a 1. Ou seja, vai dar exatamente uma carga elementar, que é a carga do próton, uma carga positiva de uma carga elementar, como a gente viu anteriormente. Tá? O nêutron, que é composto lá por 2 quarks down e 1 quark up, eu vou fazer a mesma coisa. Então é a carga de 2 quarks down, 2 vezes, qual é a carga do quark down? Menos 1/3 da carga elementar. Então é 2 vezes menos 1/3, mais 2/3, que é o valor da carga do quark up, certo? Fazendo isso, eu vou ficar o quê? 2/3 menos 2/3, que é igual a zero. Ou seja, o nêutron ele tem carga zero, né? Então, assim que a gente calcula a carga de cada quark, seja ele quark up ou quark down. Agora, finalmente, vamos começar a explicar o que é a força forte, tá? Então, como vocês veem aí, eu tenho um próton com 2 quarks up e 1 quark down. E essa força forte que a gente está desenvolvendo aqui agora, está explicando, ela é transportada pelo agente mediador, que é o bóson de calibre, que é o gluon, né? Então, esse gluon, que é esse bóson de calibre, ele é que mantém os quarks unidos para formar o próton, o nêutron, né? E vai formar também outras partículas de hadrons, tá? Só recordando não, talvez a maioria das pessoas não saibam, os hadrons nada mais são do que os próprios prótons e os nêutrons, né? Que compõem o que a gente chama de matéria bariônica. Então, toda vez que a gente ouvir falar em matéria bariônica, é próton e nêutron, tá? E os hadrons, além dos prótons e os nêutrons, né, eles são formados pelos mesons, que são os mesons π, meson ômega, meson rho, o y e por aí vai, etc. Mas isso não faz parte do nosso estudo atual, né? Lá na frente, quem sabe um dia eu faça um vídeo mais aprofundado sobre física nuclear para explicar um pouco isso, tá? Então, olhando aí a composição do próton, né, agora já tirando o ciclo verde para não atrapalhar o nosso desenho, basicamente o que é o próton? É isso aí que vocês estão vendo, 2 quark up e 1 quark down, tá legal? Vamos imaginar que isso daí é um átomo de hidrogênio, né, que tem apenas um próton lá no seu núcleo, né? Então, o que a força forte ela faz, né? A força forte é uma força de interação, ela vai ligar os quarks dentro do núcleo. Vocês estão vendo aí essa molinha aí, né, cinza, que está ligando um quark up com outro quark up, que está ligando o quark up com down, o down com up e por aí vai. Também, tá legal? Então, essa interação, né, que são os gluons, essa molinha nada mais é essa molinha cinza aí, na verdade, nada mais é do que o gluon, né? Isso aqui une os prótons e os nêutrons para formar um átomo, um núcleo de um átomo, né? Assim, a força forte ela vai manter os quarks cada vez sempre bem unidos com os prótons. E a força forte, essa interação de partículas que acontece, esses gluons, né, que são partículas sem massas, eles é que agem entre os quarks para manter os prótons unidos dentro de um núcleo, né? Então, como vocês veem aí agora, eu tenho um átomo de hélio com 2 prótons. Repara que, né, como é que está feita a ligação dos gluons entre os quarks. É isso que mantém o átomo estável. E aí a gente tem que pensar no gluon como se fosse uma mola, né, que está se esticando e se encolhendo a todo instante, né, em resposta às interações eletromagnéticas entre as cargas positivas dos prótons no núcleo, né? E tem também a interação das cargas negativas, né, que vem lá dos elétrons que estão na eletrosfera, tá? Então, no núcleo do átomo, a gente vai ter uma força repulsiva muito forte, que é a força eletromagnética, né, provocada pelas cargas positivas dos prótons, e vai ter também uma força atrativa de menor intensidade, tá? Uma força atrativa dos elétrons que estão ali rodando na eletrosfera com a carga negativa. E o que os gluons, né, eles fazem? Eles são essas molinhas que ficam ali equilibrando, não deixando o próton se descolar, sair do núcleo, né?
se juntar com o elétron, então ser expulso do núcleo e destruir o átomo, né? Então, por exemplo, quando dois quarks ups que possuem uma carga individual de 2/3, como a gente já viu, né, 2/3 da carga elementar, eles tentam repelir-se, essa mola puxa de volta. Então, os quarks ups, eles têm lá cargas positivas, né? Tenta repelir, um quark up ligado com o outro, o que vai acontecer? A mola se esticou, depois ela entra em ação a força forte, que é esse gluon, que é essa molinha, e vai puxar de volta. O contrário é a mesma coisa, quando um quark up é atraído por um quark down, né? Então a gente tem lá o quark up com uma carga de mais 2/3 da carga elementar e o quark down com uma carga de menos 1/3 da carga elementar, ou seja, uma carga negativa. O que o quark up ele vai fazer? Ele vai se juntar com o quark down, a tendência é essa, né? Então quando eles tentam se juntar, essa mola, né, que é o gluon, né, que é essa cola, daí do inglês glue, cola, né, essa mola que liga os quarks up, ela vai puxar ela de volta, afastando o quark down do quark up. Então isso é um eterno jogo ali de molinha estica, molinha contrai, molinha estica, molinha contrai. E essa molinha nada mais é do que o gluon, que é a partícula, o bóson de calibre, que é o agente mediador da força forte. Ou seja, aí a gente já coloca aqui um átomo de lítio, né, que ele tem 3 prótons no seu núcleo, e aí a gente pode concluir, né, fazer um ou seja aqui. A força forte, né, que nada mais é do que esse gluon, essa molinha, né, atua como um sistema de oscilação harmônico, né, composto por um conjunto de 3 molas, que são esses 3 gluons aí. E isso mantém a estabilidade do próton, bem como de seus vizinhos, prótons vizinhos, né? Pois a força forte que tem o gluon, né, no caso a mola, como sua partícula intermediária, ela também vai auxiliar esse sistema, comunicando-se com o quark de outros prótons e de outros nêutrons, mantendo o sossegado, né, assim posso dizer, o interior dos átomos. E aí a gente vai construindo todos os átomos, né? Ou seja, todos os elementos químicos da natureza. Estou colocando agora aí o berílio, que tem 4 prótons, né? Repara que eles estão sempre ligados, cada quark é ligado um ao outro, né? Para manter essa estabilidade, né? E com base nessa analogia entre a força forte e uma mola, né? Repito, mola que são esses gluons, a gente precisa saber que a força nuclear forte, ela é tanto de atração quanto de repulsão, né? Eu já falei sobre isso. A uma distância maior que 0,4 vezes o diâmetro do núcleo do átomo, ou seja, uma distância de 40% o tamanho do núcleo de um átomo, a força nuclear, ela é atrativa, tá? Ela vai puxar de volta. O que acontece com uma mola quando ela se estica muito, né? Ela tende o quê? A comprimir, ou seja, está trazendo de volta. E aí, numa distância menor que 0,4 vezes o núcleo do átomo, a força nuclear é repulsiva. O que acontece com uma mola quando eu comprimo ela muito, depois solto ela? Ela se expande, né? Ela se estica. Então, essa força nuclear, no caso aí, ela é repulsiva. Então, é importante vocês saberem isso, que a força nuclear, ela, diferentemente da força gravitacional, que é só atrativa, tá? Ela só atrai, a força nuclear, também como a força eletromagnética, ela tanto é atrativa quanto repulsiva. E vai ser atrativa dependendo da carga dos quarks, né? Se for um quark up com um quark down, o que vai acontecer? Como são cargas contrárias, positivas e negativas, elas tendem a se juntar. E aí o que vai acontecer? A força forte, ela é o que? Ela é repulsiva, ela vai tentar separar. O contrário, quando eu tenho 2 quark ups se juntando, são cargas de mesmo sinal, ou seja, cargas positivas, elas tendem a se separar. E a molinha, que é o gluon, que é a força forte, vai fazer o quê? Vai trazer eles de volta. E é isso que mantém os átomos estáveis, né? Com seus núcleos estáveis, permitindo que prótons e mais prótons possam se aglutinar junto aos nêutrons para formar os átomos. Aí eu coloco, por exemplo, um exemplo mais um pouquinho complexo,
nem tanto, tá? Mas um pouquinho mais complexo, do carbono, um átomo de carbono, o núcleo do átomo de carbono. Então ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, tá? Os verdinhos aí são os prótons, né? Que são formados por 2 quarks up e 1 quark down. E o azulzinho, que são 2 quarks down e 1 quark up, são 6 nêutrons no caso. O átomo de carbono esse é um exemplo. Repara como o gluon, né? Essa molinha, que nada mais é do que a força forte, ela está interligando quarks quarks up com quarks down, seja ele de prótons, seja ele de nêutrons, né? E o detalhe é o seguinte, que mesmo com toda a intensidade da força forte, né, repito, ela é a força mais forte da natureza, ela ainda assim é muito pouco eficiente, né, ela não tem tanta eficiência para manter a estabilidade de núcleos, de átomos com núcleos mais pesados. Então você imagina aí átomos com 70, 80, 90 prótons, né, e por aí vai, né? Por que acontece isso? Por que a força forte não é tão eficiente para manter a estabilidade de átomos com núcleos mais pesados? Porque à medida que a quantidade de prótons no núcleo aumenta também a distância entre elas, de alcance da força forte. Lembra que a força forte ela tem um raio de atuação muito pequeno, né? Mas a gente repara na natureza, tá, que a natureza é muito sábia, né? Então, a gente já viu aqui, por exemplo, o hidrogênio, que tem um próton e um neutro, o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, viu agora aqui o carbono com 6 prótons e 6 nêutrons, viu o oxigênio com 8 prótons e 8 nêutrons, viu já aqui o enxofre com 16 prótons, né, e 16 nêutrons, né? Só que na natureza, a gente vai encontrar muitos átomos, principalmente os átomos mais pesados, de maior massa, com uma quantidade de nêutrons maior do que a quantidade de prótons, tá? Então, isso é que é a expertise, a inteligência da natureza, né? Então, à medida que o núcleo do átomo vai crescendo, e como a força forte ela é muito limitada pelo raio de atuação, nesses átomos com mais prótons e nêutrons, né, com muito mais prótons e nêutrons, portanto são átomos mais pesados, né, e o alcance da força forte fica prejudicado por causa da distância e acaba tornando ela menos eficiente para manter os prótons unidos, a natureza dá um jeito colocando mais nêutrons, tá? Então por isso que a gente vai encontrar átomos com, por exemplo, 50 prótons e 54 nêutrons, entendeu? É só você pegar a tabela periódica de química para ver isso daí, tá certo? Então esse é um jeito que a natureza encontrou, tá, de manter a estabilidade de núcleos atômicos muito pesados, né, que tem muita quantidade de próton. Ela simplesmente aumenta a quantidade de nêutrons para garantir que a força forte ela seja mais eficiente, certo? E eu vou colocar um gráfico só para vocês entenderem, e aí só reforçando, né, essa questão da quantidade de nêutrons ser maior. Por que isso? Porque os nêutrons também eles participam e ajudam nesse processo de queda de braço entre a força forte e a força eletromagnética que tenta juntar ou separar os prótons do núcleo, né? E é por isso, né, na verdade, que na natureza, como eu já falei, existem átomos que têm muito mais nêutrons do que prótons no seu núcleo. Vou dar um exemplo aqui, o polônio. O polônio tem 84 prótons e 125 nêutrons. Tá legal? E aí a gente vê esse gráfico. O que esse gráfico representa? Essa linha vermelha aliás, antes disso, o eixo X, a abscissa aí, tem a quantidade de nêutrons, tá, que existem em cada átomo. Então vai de um nêutron ali até os 180 ali, mais ou menos, ali à direita, tá? E o eixo das coordenadas, o eixo Y, o eixo vertical, a quantidade de prótons, né? Então, se todos os átomos possuíssem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons, eles estariam nessa linha vermelha, tá? Que é uma linha a 45 graus, né, de inclinação, tá? Só que na natureza, a gente está vendo aí esses pontilhados em azul, cada pontinho desse aí é um átomo.
Então vamos pegar aqui um exemplo que a gente vai ver aqui, ó, esse pontinho aí que é o tungstênio, é o átomo de tungstênio. Ele tem 110 nêutrons e 74 prótons, tá? Então repara que à medida que o átomo vai ficando mais pesado, com mais prótons e mais nêutrons, essa distribuição de nêutrons ela vai se afastando dessa linha vermelha que fica a 45 graus, que é a linha que definiria, por exemplo, um átomo com a mesma quantidade de prótons do que da quantidade de nêutrons, certo? Repara que no, nos primeiros elementos, aí, nos 20 primeiros elementos praticamente, a quantidade de prótons é muito próxima à quantidade de nêutrons. E a gente já viu, né? Falei aqui do átomo de hidrogênio, de hélio, de carbono, de oxigênio, de enxofre. Ali no enxofre com 16 prótons e 16 nêutrons. Então, é muito parecida. Um ou outro ali que tem um nêutron a mais do que um próton. Quando começa a ficar um pouco mais pesado, mais massivo, no caso, um átomo, né, ele já começa a desviar, encaixar dentro mais aí dessa distribuição azulada, onde, repito, onde cada pontinho aí é um átomo, tá legal? E é o que vocês estão vendo nessa área que eu rachurei agora de cinza com listas verticais, né? Então, à medida que o átomo ele vai aumentando a quantidade de prótons dele, né, essa diferença entre a quantidade de prótons e nêutrons, ela só vai aumentando cada vez mais. Vocês estão reparando aí. Um átomo com 40 prótons, por exemplo, né, ele tem uma diferença de quantidade de nêutrons muito menor que, por exemplo, um átomo que tem aí na faixa aí de 100 prótons, e aí ele vai ficar ali mais ou menos na faixa de 160 nêutrons, né? Uma diferença muito maior, uma diferença de 60. Tá legal? É isso, gente. Vamos seguindo adiante para a gente terminar esse vídeo de força forte, que ele já está ficando bem grande. Então, para a gente finalizar a força forte, tá? Eu vou falar aqui sobre uma coisa chamada carga de cor, tá? Como vocês podem ver nessa animação aí, um próton aí composto aí pelos seus quarks, né? Ou seja, 2 quarks ups e um quark down, tá? Ele está toda hora trocando de cor, né? Toda hora está trocando de cor. Mas eu vou adiantar para vocês, eles não têm cor, tá? Assim como o próton tem uma carga positiva e o elétron tem uma carga negativa, por convenção dos físicos, poderia ser o contrário, o elétron ser positivo e o próton negativo, né? Mas como foi convencionado que o próton é positivo e o elétron negativo, né? A mesma coisa são os quarks. Vocês estão vendo que eles estão mudando de cor aí, né? Então, esquece cor. Eles não têm cor, tá? Esquece. É apenas uma convenção, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem, para vocês começarem a entender o que é a carga de cor, tá? Então, a gente acredita que os gluons físicos, né, acreditam que os gluons interagem com outros quarks, né, e até mesmo com outros gluons por meio dessa chamada carga de cor, né, que vocês estão vendo nessa animação. E essa carga de cor, ela tem 3 cores. Ela pode ser vermelho, pode ser verde ou pode ser azul, né? Repito, como o positivo e o negativo da força eletromagnética, tá? É pura convenção. E esse conceito aí de carga de cor, ela é muito bem detalhada na teoria da cromodinâmica quântica, que é a teoria que estuda as interações de quarks e gluons, tá? Eu vou repetir, essa denominação de carga de cor não tem nada a ver com a cor, é apenas uma referência que os físicos encontraram para definir essa interação, tá legal? E por que não tem nada a ver com a cor? Porque imagine vocês o seguinte, o tamanho de um quark ele é da ordem de 10 a menos 16 metros. E o comprimento de onda da luz visível é da ordem de 10 a menos 7 metros. E só isso já é suficiente para concluir que um quark ele é 200 milhões de vezes menor que o comprimento da luz visível. Portanto, ele jamais pode ter uma cor. Ele é incolor. Um quark é incolor. O gluon é incolor. Então, ele não pode ter cor. A carga de cor é simplesmente
a forma como os físicos resolveram convencionar, né? E aí, isso foi feito para explicar um pouco essa interação da força forte, né? Então, quarks com carga de cor diferente se atraem, como resultado da força forte atuando sobre eles, né? E a partícula que atua nisso daí, a gente já viu que é o gluon, né? E cargas de cores iguais, elas vão o quê? Se repelir, né? Novamente, com a interação entre aquela molinha lá, que nada mais é do que o gluon. E aí, para a gente finalizar, a gente está vendo essa animação, né? Que é a interação da força nuclear forte entre um próton e um nêutron de um átomo, né? Os círculos pequenos duplos coloridos, eles são os gluons, né? Aquela molinha, né? Que pode ser visto ligando os prótons e os nêutrons, né? Ligando os prótons e o nêutron, ligando os quarks. Esses gluons, eles também mantêm a combinação do quark e sua antipartícula, que é o antiquark, que se chama o pion, né? E assim ajuda a transmitir uma parte residual da força forte. Tá? Então, na verdade, a carga de cor simplesmente foi convencionada para justificar esse movimento de atração e de repulsão dos quarks que formam os prótons e os núcleos. Tá legal? Não vou entrar muito a fundo nessa questão de carga de cor, é só mesmo para vocês saberem que essa é a forma como a força forte ela atua, né? Do mesmo modo que a gente fez a analogia lá com a molinha, né? Quando os quarks eles tendem a se afastar, o que a mola faz? Ela traz eles de volta. Quando eles estão muito próximos um do outro, o que ela faz? Com cargas de repulsão, né? Com cargas contrárias, né? Um quark up com carga positiva, um quark down com carga negativa, né? Ela vai afastar eles. É a analogia, a molinha que é uma analogia semelhante. A carga de cor é uma analogia semelhante à molinha. Então, toda vez que a gente tem uma carga de cor igual a uma repulsão, e uma cor diferente a uma atração. Tá legal? Gente, é isso. Por isso que eu falei que a força forte, para mim, é mais apaixonante. Esse vídeo ficou um pouco grande, eu peço desculpas, mas é importante porque eu sinto aqui que eu acho que eu consegui passar bastante coisa sobre a natureza do átomo e sobre a própria força forte, que é o objetivo do vídeo, tá legal? Se vocês gostaram, poxa, deixa o seu joinha, isso é muito importante para o canal, compartilhe o sininho, esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações, isso vai ajudar bastante esse canal a crescer, porque esse canal é um canal de cultura, de arte, de ciência e de espiritualidade, tá legal? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, vou partir para o próximo, e o próximo vídeo vai ser sobre a força fraca, tá legal? Aqui é o último vídeo da série de forças fundamentais da natureza. Obrigado, turma, fui!